Vamos lá. Atenção. Esse vídeo é recomendado para quem já jogou Silent Hill 2. Tô legal. Já joguei o game, né? Além de conter spoilers. Não foco em explicar o game, sua história, de cabo a rabo. Foco em compartilhar a minha experiência com ele. Justo, né? Justo. Assim como no jogo, aborda assuntos que podem ser gatilhos de depressão, suicídio e Feliz Halloween. Deixa eu botar aqui meu fonezinho. Tá, olha aqui. Mano, moral, mano, Nerd Crônico é foda nessa parte de edição, de pegar e fazer essas intros dele, cara. Sempre tem umas intros muito foda. Eu quero aprender a fazer isso ainda com a edição. Olá, pessoas que habitam os confins da internet, aqui quem fala é o Tucas e sejam muito bem-vindos ao terceiro especial de Halloween do Nerd Crônico, que esse ano vai ser um pouquinho diferente. Começando que ele era pra ser o quarto especial de Halloween, já que eu comecei esse quadro lá em 2021, mas em outubro do ano passado eu fui pra BGS e daí acabou não rolando por causa da agenda. Eu até tentei compensar em fevereiro desse ano com o meu vídeo de Soma, que originalmente era pra ser o meu especial de Halloween do ano passado, só que especial de Halloween fora de época não é a mesma coisa. Eu tenho um carinho muito grande com os vídeos especiais de Halloween e de Natal, porque eu comecei a produzir eles no momento que eu nem sabia se o canal ia ir pra frente e dar certo, a ponto de virar o meu trabalho. Felizmente, isso não só aconteceu e eu mantenho os especiais por questão de tradição, como em relação ao especial de Halloween, a cada ano que passa, mais eu aprecio o gênero de survival horror. E se você é novo por aqui, talvez não saiba, mas isso é basicamente o meu arco de redenção no evento de origem do meu personagem. Cara, pior que jogos de survival horror, eles, na maioria das vezes, eles nunca te pegam de primeira, tá ligado? Quando tu vai pegar e jogar um game, seja qual for, e ele for desse gênero, se for o teu primeiro survival horror, normalmente não vai te pegar de primeira, porque tu não vai estar acostumado com o tipo de gameplay do game, tu não vai estar acostumado a estar sentindo aquela tensão. O mais provável é que tu pegue, tu feche o jogo e diga, ah, esse jogo é uma merda, só me dá susto, tá ligado? Eu já comentei no meu vídeo sobre a série Resident Evil que eu produzi lá em 2021 e que hoje em dia, inclusive, eu já discordo de muitas das opiniões que eu dei nesse vídeo aqui, que por muito tempo não chegava nem perto de games desse tipo. Eu fugia deles como o diabo foge da cruz por causa de um trauma de infância. É que aos 9 anos de idade, quando a minha família foi visitar uns amigos, a criança mais velha que morava nesse lugar me deixou sozinho por alguns momentos jogando Resident Evil 3 Nemesis. Eu nunca tinha encostado no PlayStation 1 e eu acho que eu mal tinha visto jogos 3D. A minha referência de gráficos e games era o Super Nintendo. Imagine uma pequena criança inocente com essas referências do nada ver um personagem tendo a carne devorada em agonia, ainda vivo. Mano, falar a real assim, ó. Quando eu era pequeno, mano, a minha referência de jogos também era basicamente o Super Nintendo. Até que um dia o meu irmão mais velho, o Júnior, ele pegou. Até tem como conversar aqui, trazer ele uma hora na live aqui pra mim poder explicar essa história certinho com ele do ladinho pra vocês verem que é verdade. Ele pegou, ele largou um DVD, um CD na verdade, de Resident Evil 2 no notebook antigo da minha mãe, onde eu jogava os jogos de Super Nintendo, né? E colocou num emulador de PlayStation 1, né? Cara, Resident Evil 2 foi tipo assim, ó, quase um trauma pra mim, tá ligado? Porque eu entrei no jogo, eu já não consegui passar daquela parte dos carros lá, né? Que no caso tu bate o caminhão. Não lembro se é o caminhão. Não, é. Tu bate o carro por causa que um caminhão bateu em ti. Aí basicamente tu fica separado da menina que tá junto lá contigo, que eu não esqueci o nome agora. E tu tem que sair de lá e ir até a delegacia no Resident Evil 2, né? No meu caso,
cara, eu não consegui passar daquela parte o jogo inteiro, mano. Eu era criança, não conseguia jogar o jogo, né? Eu ficava tentando meter bala nos zumbis e tudo mais. E aquilo lá foi, além de frustrante pra mim, apavorante. Porque eu tava, tipo, Super Nintendo jogando meu Donkey Kong ali tranquilamente, tá ligado? Meu Super Mario. Vem o meu irmão, ele coloca um DVD, um CD, na verdade, de Resident Evil 2, cara. Acabou com o meu psicológico quando criança. Mas logo depois eu ganhei um PlayStation 2 e eu joguei o Resident Evil 4. E aí eu, depois, mais velho, agora, pouco tempo, eu voltei pra jogar o Resident Evil 2 pra mim saber como é que era o jogo. E eu consegui zerar ele com muito esforço. Hello pra você que chegou aí na live. Estamos fazendo aqui um react de Silent Hill 2. É irreplicável, ok? Um vídeo do nosso mano Tucas aqui que ele postou não faz muito. E eu tô fazendo esse react aqui porque eu queria trazer ele pro canal do YouTube ali, né? E pra galera aqui da Twitch. Então, continuar assistindo o vídeo. Tudo isso com gráficos que pra mim, naquela época, pareciam ser mais reais que a realidade. E assim, não é meme, eu realmente meio que fiquei traumatizado com isso. Além de muitos dias apurrinhando os meus pais pra dormir de luz acesa, foram vários anos sem consumir nada relacionado a zumbis. Não importa se fossem filmes com esse tema ou jogos que, mesmo sem ter zumbis, de alguma maneira me colocassem em situações parecidas com essa aqui. Eu só comecei a resolver esse problema e encarar survival horrors no final da adolescência, lá por 2010. Nesse ano eu tomei coragem e joguei Dead Space. Isso porque o 2 tinha sido anunciado e aquilo parecia tão legal, mas tão legal, que eu não podia simplesmente deixar de jogar por causa do medo. Desculpa atrapalhar o vídeo aqui de novo, mas cara, Dead Space é um jogão, mano. Eu joguei o Dead Space 1 e o 3. O 3 eu não gostei tanto assim, mas o 1, mano, eu joguei no Xbox 360 quando eu tinha, porque eu tinha uma conta compartilhada com um brother meu, e velho, foi muito foda, cara, porque eu gosto muito do espaço, assim, essa sensação do jogo, no caso, né, de pegar e te deixar preso em uma nave espacial que tu tá à deriva por aí, tá ligado? Ele te deixa realmente com um estado de isolamento. Isso é muito foda, mano. É muito foda. Real, Dead Space é um dos meus jogos de terror favorito, assim, ó. Ele tá assim com Dementium do Nintendo DS. Muito doido pensar que algo que me causou um trauma de infância e me afastou por muito tempo de games incríveis, ao mesmo tempo fez eu ficar tardiamente admirado por esse tipo de game. E como no meu período de cagão eu deixei de jogar muitas coisas maravilhosas, eu tô até hoje tentando encontrar tempo pra tirar do meu backlog games incríveis que eu não conseguia jogar na infância. E nesse ano, talvez eu tenha tirado do meu backlog o melhor de todos. Existem games que são... Pera aí, deixa eu ver aqui que eu peguei. Dei o like, sim. Deem like nos vídeos que vocês assistem e gostam. tão bons, tão marcantes, tão revolucionários e fora da curva, que só de falar em voz alta o nome deles você já gera sentimentos nas pessoas. E assim, é óbvio que mencionar qualquer jogo desperta memórias e sentimentos naqueles que jogaram. E essas memórias e sentimentos podem ser bons ou ruins, mas existem certos games que pertencem à lista com os melhores entre os melhores, que são tão incríveis que conseguem gerar até em quem ainda não jogou um sentimento de respeito e admiração. E esses sentimentos não são à toa, eles vêm da propagação de opiniões passadas pra frente ao longo dos anos, no boca a boca, da imensa maioria de reviews, de opiniões da crítica e dos jogadores falando quase em uníssono de que aquele game se trata de uma das melhores coisas já feitas. E como até 2024 eu ainda não tinha jogado, esse era exatamente o meu sentimento com Silent Hill 2. Esse jogo aqui pra mim era tipo Pelé. Sua piranha. Tudo que o Pelé fez e conquistou ecoou muito além da geração que viu ele em campo. Ele virou uma lenda, a não ser, claro, que você seja argentino. Mas enfim, baseado então só no que eu ouvi as pessoas que jogaram isso aqui falarem, antes mesmo de eu ter jogado, Silent Hill 2 já era, pra mim, o Pelé dos games de horror psicológico. E assim, é importante eu dizer que anos afastado desse tipo de jogo aqui me criou um problema muito óbvio. É que mesmo sem ter experienciado por conta própria, eu já sei. Mano, o Tucas ele é muito bom em fazer comparação. Puta que pariu, mano. Comparar Silent Hill 2 com o Pelé é uma coisa que eu nunca pensaria na minha vida, tá ligado? O maluco vai lá e mete essa num vídeo, cara. Puta que pariu, mano. O Tucas é foda demais. Tinha que ser gaúcho, né, meu? Bah. Plot e os plot twists de muitas coisas que eu ainda não joguei. É o preço que você acaba pagando por passar tanto tempo esperando ou
protelando para consumir mídias que são extremamente populares e não vale só para jogos. Tipo esses dois filmes famosíssimos aqui que eu ainda não assisti. Eu tô guardando eles para um momento especial. Eu já sei que em algum momento eu vou ver um bebê no meio do espaço e não vou entender nada, e eu tenho certeza absoluta que o final do Prisioneiro não é feliz. E com Silent Hill 2, mesmo antes de jogar, eu já sabia o segredo sombrio por trás da culpa que o James carrega. Ainda bem que tanto nos filmes quanto nos games acima da média, a graça muitas vezes não é a revelação, e sim o caminho que você faz pra chegar até ela. Então, pelo menos é isso que eu gosto de torcer pra que aconteça, porque sabendo de quase tudo em relação às revelações desse jogo e dos seus personagens, eu tava com o pé atrás se ele ainda seria capaz de me entregar uma experiência marcante em pleno 2024. E rapaz, agora que eu joguei, organizando todos os pensamentos e traduzindo os sentimentos que esse game me causou pra transformar tudo isso em vídeo, mesmo sabendo de muita coisa a respeito dele, minha única dúvida é por que diabos eu não joguei esse jogo antes. A melhor faculdade de Ah, tecnologia muito do Brasil. foda, mano. Domine os softwares e as tecnologias. Decidir qual direção ir nesse vídeo foi uma das paradas mais difíceis que eu já encarei produzindo conteúdo. Porque tipo, Como que eu vou fazer um vídeo de Silent Hill 2? Como dizer algo que ainda não foi dito sobre um dos jogos mais aclamados de todos os tempos? Que tipo de conteúdo eu ia conseguir fazer em meio a milhares de horas de conteúdo disponível que abordam de cabo a rabo cada característica desse game, da sua história, dos seus personagens, dos seus finais, dos seus significados e até das suas teorias? Vale dizer que ao contrário dos outros especiais de Halloween, tendo em mente produzir algo diferente sobre esse jogo, esse vídeo aqui não é um review completo do game, explorando história, mecânicas e o game em si, do início ao fim. Aqui eu vou falar a respeito de um aspecto que eu considero muito interessante do game e que eu acredito que não existam tantos conteúdos na internet afora falando a respeito. Mas, no fim das contas, é a internet. Se você pensa em fazer alguma coisa, certamente alguém já fez um vídeo sobre aquilo. Sem contar que agora saiu o remake, que inclusive eu ainda não joguei, só vou jogar depois que eu concluir esse vídeo aqui. Cara, eu não sabia que tinha saído um remake do Silent Hill 2, mano. Eu preciso jogar esse jogo, meu Deus do céu. A falta que o PlayStation 5 me faz não tá escrito, irmão. Puta que pariu. Tem muito que jogar esse jogo, na moral, mano. Silent Hill 2 é um dos meus jogos favoritos, assim, também do PlayStation 1, tá ligado? Eu acho que ele e Resident Evil 2 estão assim, na verdade, pra mim, pelo menos. E, cara, tem um remake dele. Ah, mano, é incrível. É tipo quando veio pra mim, assim, que Demon Souls ia ter um remake. Eu fiquei tipo, caralho, mano, eu preciso jogar Demon Souls. O Demon Souls remake, mano. Só que agora, até agora eu não joguei o game, porque... Como podes ver, né, eu sou pobre. É difícil a vida de quem é pobre e gamer, tá ligado? Pra não misturar os pensamentos sobre os dois jogos, e o volume de conteúdo sobre Silent Hill 2, que já era gigante, aumentou ainda mais, e isso dificulta muito falar algo diferente num oceano de conteúdo que existe sobre esse jogo. Então seria muita presunção da minha parte dizer que eu consegui um tópico 100% original sobre um dos jogos mais discutidos desde que os jogos existem, com milhares de horas de conteúdo destrinchando absolutamente tudo que é possível sobre ele aqui no YouTube. E normalmente quando eu vou produzir um vídeo sobre algo que eu tô afim, eu até evito consumir outros vídeos sobre aquilo pra não me influenciar e também não me desmotivar pensando, nossa, isso aqui já tá bom demais e eu não vou conseguir fazer algo à altura. Inclusive, falando nisso, essa é a hora perfeita pra pagar um pedágio importantíssimo. Não tem como falar sobre esse game sem mencionar o canal do Rob o Coelho, que é referência nesse assunto aqui no Brasil. O cara já abordou, explicou, esclareceu basicamente tudo que existe pra se falar desse game, com muita pesquisa e referências baseadas em materiais oficiais da série, o que sinceramente faz o meu sentimento de responsabilidade ficar ainda maior. Se por acaso ele ou a comunidade dele assistir esse vídeo, eu torço pra que considerem que eu fiz um trabalho à altura do game. Eu acho muito absurdo o canal dele ter só 15 mil inscritos com todo o trabalho que ele tem abordando a série. Então se você se interessa em Silent Hill, depois desse vídeo aqui vai lá e se inscreve no canal do cara. Tô deixando o link aqui na descrição. E dito isso e conhecendo o trampo do Rob, é imprescindível eu dizer que muito do que eu trago aqui vai pro lado interpretativo e visões pessoais a respeito dos sentimentos e experiências que Silent Hill 2 me proporcionou. Algo que eu considero ser um ponto muito forte dos melhores games que existem. E é o caso de Silent Hill 2. E eu tô dizendo isso porque o trabalho do Rob é 100% purista, focado em explicar e passar exatamente do que se trata Silent Hill 2, sem a visão de teorias, interpretações pessoais ou lendas criadas pela comunidade ao longo dos anos.
anos. E acreditem, são muitas. Como eu disse, os vídeos dele se baseiam em materiais existentes do game e registros da visão dos criadores. Na minha humilde opinião, tanto a abordagem interpretativa de quem consome quanto a visão exata do autor da obra são indispensáveis quando a gente fala de arte. Até por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Então, suprindo ambas as abordagens, recomendo que vocês vão lá e conheçam o canal do Rob depois, caso queiram saber mais, muito mais. O cara tem vídeo de 10 horas sobre esse jogo, é impressionante. É bom que vocês vão lá porque... Mano, vídeo de 10 horas. 10 fucking horas, mano. Eu pra fazer um vídeo de 12 minutos pro YouTube eu quase morro, tá ligado? O maluco tem um fucking vídeo de 10 horas. Não, já ganhou meu respeito totalmente, tá ligado? Ele e o maluco dos 24 horas imersiva do Berserker tem, assim, o meu respeito total. Ainda assim, o meu objetivo não é criar uma teoria ou então dizer, olha só que legal o que Silent Hill 2 significa porque eu acho isso. Não. Como alguém que só foi apreciar e de fato conhecer esse game jogando pela primeira vez em 2024, eu quero compartilhar pensamentos e sentimentos que ele me proporcionou ao longo da jogatina, tendo o ponto de vista de alguém que teve a experiência pura que o game sozinho proporciona e os pontos que mais me marcaram para falar a respeito dele. No fim, em meio à neblina, escuridão e muitas dúvidas, eu acho que eu finalmente vi uma luz. E essa luz me levou em direção a uma abordagem sobre esse game que eu acredito ser diferente o suficiente para nesse vídeo eu não contar a história que todo mundo já conhece, do sujeito desesperado que vai até uma pequena cidade procurar sua esposa após misteriosamente receber uma carta dela depois do seu falecimento. Com essa abordagem, o meu objetivo é explicar como que esse jogo de 2001 consegue até hoje ser tão único. E também porque eu acho que a gente nunca mais vai ver algo próximo do Silent Hill 2 original, pois pra mim, ele ganhou características com o passar dos anos que tornaram ele irreplicável. Sabe quando você tem um sonho bem marcante e sombrio, que pode até ter sido um pesadelo, com partes mais macabras e assustadoras, só que nem tudo nesse sonho é perturbador? São sonhos que te deixam pensativo e apreensivo, porque de alguma maneira os eventos que aconteceram neles parecem ter algum significado. Esses sonhos normalmente são os que a gente mais lembra dos detalhes. Você acorda de manhã com uma sensação esquisita sem saber exatamente o porquê, e daí começa a fazer um esforço para se lembrar de tudo que aconteceu na sua mente enquanto você dormia. E quanto mais você se esforça, as memórias vão voltando e você consegue montar quase uma timeline perfeita com todos os eventos que aconteceram na sua mente. O nosso cérebro é meio que programado para descartar as memórias do que a gente sonha. Afinal, os sonhos nada mais são do que um mero entretenimento gerado pelo seu subconsciente enquanto você tá em stand-by. Só para você ficar tranquilo e saber que não tá morto enquanto descansa. E deletar essas memórias assim que você acorda é importante justamente para você discernir o que é um sonho da realidade. Mas nesses sonhos marcantes em que a nossa mente produz uma chuvarada de pensamentos que ao acordar viram memórias despedaçadas, a gente fica com a impressão de que nem Hollywood conseguiria produzir um filme tão profundo como o que a gente acabou de sonhar, porque cada mísero pensamento órfão parece ter um significado. É como ficar preso em uma sala que você só vai conseguir ser libertado quando entender as origens daquele pensamento. A gente vai contra a programação instintiva do nosso cérebro porque a gente não quer esquecer esses sonhos. A gente quer salvar eles num livro de memórias, como se a resposta para tudo aquilo finalmente nos mostrasse o caminho de volta para casa. No fim, toda a mensagem desses sonhos, por mais que seja uma mensagem curta, faz parecer que existe por trás dela uma grande revelação. Em 30 anos de vida, e pelo menos 25 deles jogando videogames, nenhum jogo me fez ter uma sensação de vivenciar um sonho desse tipo como Silent Hill 2. Absolutamente tudo no game me deixou instigado e me passou uma sensação de estranheza constante que me fez buscar um significado oculto em tudo que eu tava vendo. Essa seria uma sensação de surrealismo, que inclusive parece ter sido atingido no game de maneira quase acidental, em coisas que vão muito além da história que ele conta, dos inimigos e das suas revelações, porque isso que eu tô me referindo rola principalmente por causa do ambiente dele. Inclusive, momento oportuno para eu dizer que a versão do game que eu joguei é a Enhanced Edition, um projeto feito por fãs completamente malucos que foram muito, mas muito além de atualizar e deixar a versão de PC que saiu originalmente lá em 2002 compatível com hardwares modernos. Graficamente falando, essa versão aqui, pra
mim, comparando diretamente, é melhor do que qualquer outra versão já disponibilizada no game. Ela é melhor do que a do Play 2 rodando no Play 2, melhor que a do Play 2 rodando no emulador e, obviamente, melhor que a piada que foi a versão HD Collection. A equipe do mod adicionou resoluções de alta definição, suporte widescreen, imagens, cutscenes e fontes upscaladas, inclusive fontes originais, não Comic Sans. Suavização de sombras, suporte para controle funcional, melhorias de áudio, suporte para 60 FPS, efeitos de neblina e pós-processamento restaurados e o melhor, tudo isso disponibilizado de graça sem cobrar um centavo. Esse tipo de galera é o tipo de galera que eu respeito, irmão. Não, tem que ser muito fã mesmo pro cara pegar e fazer uma parada dessa, tá ligado? Eu mesmo, eu acho que eu, mesmo sendo fã, tipo, de jogos como Dementium, jogos como o Alice Madness Returns, tanto o Madness Returns quanto o outro lá, o primeiro, cara, eu não faria uma parada dessa como game dev, como programador, tá ligado? Eu não conseguiria fazer uma parada dessa, nem se eu tivesse com uma equipe, eu acho, pá. É muita dedicação, mano, é muita dedicação, os caras são foda. Esse é um dos, se não o melhor projeto de restauração e preservação de um game que eu já joguei. Um trabalho tão melhor do que qualquer coisa que a Konami lançou oficialmente do jogo original, que era o caso dela procurar os envolvidos nesse projeto aqui e enviar um cheque pra agradecer. Ou então, no mínimo, fichas grátis pros pachincos de Silent Hill. Como essa versão de PC do jogo é de 2002 e hoje em dia é oficialmente abandonware, porque a Konami não distribui ele em nenhuma loja digital, basta você baixar o jogo no site MyAbandonware, que eu vou estar deixando o link aqui na descrição, o mod no site oficial, que eu também vou estar deixando o link aqui na descrição, Next Finish, e você vai ter a melhor experiência possível com o jogo original. Eu fui um pouco mais além e ainda instalei o Reshade, que permitiu adicionar filtro de levels, HDR fake e até a polêmica aberração cromática, que eu sei que muita gente odeia, mas me desculpem, eu particularmente amo. Em termos de gráficos modernos, onde tudo tem que beirar o realismo, a física, as animações e os ambientes precisam passar um ar de que tudo se comporta como na vida real, o meu primeiro pensamento ao ver o trailer do remake foi: nossa, com tudo tão real e cheio de detalhes, vai ser meio estranho uma cidade em que você não consegue abrir a maioria das portas das estruturas como casas e prédios. Já que no game original, dentro da proposta do que os hardwares de 2001 permitiam, a limitação faz com que a maioria dos lugares que você encontra aqui não sejam estruturas exploráveis. Só que no game original, graficamente falando, isso não é um demérito. É uma das características que contribui muito com o aspecto de surrealismo que eu comentei. A maior parte das ruas é formada apenas por fachadas de prédios, e essas fachadas chegam até a lembrar aquelas falsas usadas em sets de filmagens, ou então as usadas no teatro. Tipo, a limitação de hardware da época acabou criando uma cidade com várias estruturas falsas. Texturas definem o inacessível e funcionam como barreiras que fazem o James explorar onde a história de fato se desenvolve, no limite daquela realidade. Tal qual no teatro ou nos filmes, forçam nossa imaginação, do público que tá assistindo a história, a aceitar que aquele lugar tá representando um cenário real. Você aceita o faz de conta. Em diversos pontos, o envelhecer de games survival clássicos ganharam essas características que eu tô citando aqui. Não é à toa que a estética dessa época, hoje em dia, passou a ser replicada em projetos atuais. É algo até que eu diria que entra naquele assunto que eu já trouxe aqui pro canal, onde a limitação trazia criatividade pro desenvolvimento de games. Mas a real é que eu vi isso rolar em pouquíssimos games tão bem ao ponto de ser quase uma assinatura estética surreal, exatamente como rola em Silent Hill 2. Isso não só traz o mais puro suco de espaço liminal, algo que se tornou extremamente popular na internet nos anos recentes, para todos os cantos dessa cidade nesse jogo de 2001, como também torna ainda mais impactante a quebra dessa monotonia das fachadas falsas, da ilusão desse teatro, quando você finalmente consegue entrar em alguma estrutura e ser surpreendido com pistas e mensagens que você encontra nelas. Essa aqui no Nellis Bar é a que mais me marcou. Se você realmente quer ver uma mudança na sua carreira, você simplesmente deveria conhecer Erbak. Talvez se profissionalizando, você possa ir para um lugar diferente, James. Nossa, 2001 e esse jogo já passava essa mensagem importante. O cara é foda demais fazendo propaganda, né, cara? Oh, eu sempre caio, mano. Tipo, eu fico tipo, nossa, mano. Daí eu começo a ler e deu, puta que pariu. É propaganda, mano. Eu vou deixar a propaganda dele rolar. Importantíssima. Se você tá se perguntando por que a Erbak tá aqui, mais do que um patrocínio, eu devia isso a ela. Os caras patrocinaram o meu especial de 100 mil inscritos, um vídeo que sem dúvida é muito especial, mas eu fiquei me sentindo culpado pelo assunto do vídeo que eles patrocinaram ser Dino Crisis 3. Algo tão ruim que mal dá pra chamar de jogo. Então, pra compensar, nada melhor do que colocar o patrocínio da Erbak em outro vídeo especial, só que agora falando sobre um dos melhores jogos de todos os tempos. E tudo isso foi feito de maneira
maneira totalmente espontânea, porque a EBAC ficou feliz de aparecer nesse vídeo. E eu que me senti mal e resolvi compensar falando deles num vídeo sobre um jogo maravilhoso. Desce fácil. Chama a Neuza. Neuza! Ouviu isso, EBAC? Eu tô fazendo aqui. Devolve a minha cachorrinha. Eu não sabia que Dino Crisis 3 era tão ruim. Chega de jogos ruins. O futuro é seu para aprender a desenvolver games incríveis e seguir carreira em um dos mercados que mais crescem no mundo. Aqui na EBAC você encontra cursos para te ensinar a criar games nas engines mais populares do mercado, modelagem 3D, animação, concept art e até marketing focado em games para te ensinar a vender seus projetos. E não para por aí, porque não importa qual a sua área de interesse, você vai encontrar um curso que te agrada aqui na EBAC. Todos eles com certificação e tutoria individual de professores que têm histórico de atuação profissional nos cursos que ministram. E para fechar o seu Halloween e o mês de outubro com chave de ouro, usando o cupom PUBLINERD você ganha R$200 de desconto em qualquer curso do site. Detalhe que esses R$200 é um desconto extra que você pode usar até em cursos que já estão com valor promocional. Coral! Coral! Você voltou, amiga! Obrigado, EBAC, tamo junto. Atenção, a EBAC não sequestrou minha cachorrinha. Esta é apenas uma brincadeira para vocês se engajarem com o anunciante e aproveitarem o meu cupom lá no site da plataforma. Bom, pelo menos é isso que me obrigaram a dizer. Quem é você? Como é que tu entrou aqui? E por que tu tá com uma faca na mão? Sai daqui! Não! A essa altura, com 23 anos do game original lançado, apesar de existir internet afora explicações exatas e significados para cada mísera coisinha presente em Silent Hill 2, eu acho que, mais uma vez, de maneira não intencional, o surrealismo dele faz esse jogo ser o melhor que eu já joguei em relação a permitir uma interpretação pessoal de cada jogador a respeito do que você sente com o jogo. É difícil tirar o pensamento da minha cabeça e transformar num texto compreensível em relação a alguns sentimentos que eu tive com esse jogo. E eu não tô falando que vocês não vão entender, é só que nesse momento eu me sinto tipo um chimpanzé na frente de uma máquina de escrever sem saber quais botões apertar. Mas, tentando dar um exemplo bem prático, eu acho que no segundo ou terceiro corpo do que aparentemente o jogo te apresenta como um cidadão da cidade que morreu atacado pelos monstros que tomaram as ruas, eu notei que as roupas desses modelos eram exatamente iguais às do James. Um detalhe que, quando eu vi que foi mantido nas primeiras gameplays do remake, me fez pensar, rapaz, eu acho que a Blobber Team vai mandar bem. É claro que o fato do Masahiro Ito inicialmente não querer um remake do game original, mas decidir participar do projeto para garantir que a base dele fosse preservada e, obviamente, também garantir que a conta bancária dele fosse recheada, certamente influenciou nisso. E, nossa, eu quero muito jogar um remake para poder comparar com tudo que eu tô falando. Mas, enfim, eu acredito que pela posição que esses corpos aparecem, sem nunca ser possível ver o rosto, que tá sempre comprometido ou coberto, e até mesmo a distância da câmera para esses corpos, todo o lance das resoluções menores, as TVs com pouca definição da época do game, enfim, tudo isso junto me leva a pensar que esse lance dos corpos com as roupas do James era para ser um detalhe um tanto quanto mais sutil, pelo menos mais difícil de ser percebido em comparação à versão Enhanced, onde facilita bastante esse entendimento. Mas perceber isso durante a minha gameplay e continuar jogando sem pesquisar o que os criadores do game ou o que outros jogadores dizem a respeito disso, talvez tenha sido o detalhe do jogo que mais me deixou perturbado. Me fez imaginar tantas coisas, como se esses corpos são o James, quantas vezes ele já fez esse mesmo caminho e morreu tentando achar a Mary? Será que Silent Hill é uma alegoria? Uma versão de inferno eterno criado pra ele ficar pra sempre tentando salvar a esposa e ser forçado a confrontar o que ele fez no final? E tipo, se do ponto de vista dele é tão fácil identificar que os corpos têm as mesmas roupas, por que ele não comenta nada sobre isso? Será que é pra mostrar o quão elevado é o estado de negação dele em relação à culpa que ele sente por tudo que fez? Bom, e eu também cheguei a pensar que os caras só usaram o mesmo modelo do James pra, sei lá, poupar tempo e armazenamento. Mas o game faz coisas tão geniais que eu acho que isso seria uma parada muito improvável de ser aleatória. É engraçado porque quando eu terminei o game, esse lance dos corpos foi a primeira parada que eu fui pesquisar pra ler a respeito. E num fórum, 13 anos atrás, alguém pensou justamente nessa teoria mais improvável. E eu não sei se você percebeu até aqui, mas eu sou muito fã de mídias que sejam elas livros, filmes ou games, em que o criador da parada conta ela exatamente como ele quer contar, mas a interpretação a respeito do que o criador quis dizer com aquilo fica 100% como responsabilidade de quem tá consumindo. A série Silent Hill faz isso na maioria dos seus games, e pra mim, isso é o papel mais importante da arte. E não importa se essa arte tá no museu, no cinema
ou no videogame. Diretores como o Stanley Kubrick, o David Lynch, o Christopher Nolan se negaram mais de uma vez a explicar certos significados de eventos que acontecem nos seus filmes, porque para eles a interpretação do público é uma parte essencial da experiência. Explicações exatas e sem margem para interpretação acabam por limitar, ao invés de engrandecer obras. E no caso do Silent Hill 2, muito do que faz esse jogo ser genial até hoje é justamente a quantidade de espaço que esse game deixa para interpretação. Isso é algo tão raro e fora do padrão, até para padrões atuais, que é impossível não chamar atenção. Eu vejo tantos críticos enchendo a bola de games e diretores de games modernos que até são bons, mas muitas vezes forçando a barra, dizendo que eles revolucionaram ou reinventaram a narrativa nos videogames. Vadia, por favor, baixa a bola. 2001, tá? É tanta coisa que abraça o surrealismo e aquela sensação parecida com sonhos que tanto me chamou a atenção, que em determinado momento desse vídeo eu aceitei que eu não ia conseguir falar a respeito de tudo que eu quero. Por exemplo, agora eu vou falar sobre as características dos personagens coadjuvantes que me marcaram. E esse jogo é uma armadilha pro produtor de conteúdo porque dá pra tranquilamente fazer um vídeo ensaio sobre cada um dos personagens, as suas histórias, características e significados. E esse aqui foi o exato momento que eu entendi porque o canal do Rob Coelho tem vídeos com mais de 10 horas de duração. Enfim, eu tinha algumas dúvidas sobre essa abordagem porque eu tinha notado durante o jogo certos aspectos surreais que tinham semelhanças com o comportamento da nossa mente durante os sonhos, mas eu não sabia ao certo se era suficiente para produzir um vídeo todo baseado nisso. Aí, organizando as ideias, eu acabei tendo uma epifania por causa da Maria. Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are My different. name is Maria. I don't look like a ghost, do I? Encontrar uma pessoa fisionomicamente igual com alguém que você conhece, e no caso do James, alguém muito parecido com a sua esposa Mary, que ele tá lá em Silent Hill pra encontrar, é muito estranho. Isso rolar e a pessoa ainda se chamar Maria, que é a versão latina do nome da sua esposa, e ela passar a te acompanhar na jornada pra encontrar a pessoa com a qual ela se parece, é a parada mais absurda do mundo. You're coming with me? You were gonna just leave me? No, but With all these monsters around? no, I just... I'm all alone here. Everyone else is gone. I look like Mary, don't I? You loved her, right? Or maybe you hated her. Don't be ridiculous. So it's okay? Yeah, fine. Quais as chances disso acontecer? E por mais absurdo que essa situação seja, o James parece processar a estranheza desse encontro improvável quase instantaneamente. Tá, é verdade que no próprio encontro inicial, e em outros momentos durante o game, ele parece estar tentando confrontar essa estranheza, como se estivesse lutando contra a existência tão improvável da Maria que beira o absurdo. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Pois é, isso também é uma parada que acontece nos nossos sonhos. Quando a gente sonha, o nosso subconsciente acessa diferentes fragmentos de memórias e experiências. Ele faz uma sopa de informações visuais, emocionais e cognitivas que é super aleatória. E essa mistura de memórias pode combinar traços de diferentes pessoas. O rosto de alguém pode aparecer com a personalidade ou então o papel social que outra pessoa tem na sua vida. E é por isso que, mesmo parecendo familiar, certas pessoas podem ser diferentes nos nossos sonhos. A aceitação da situação surreal ou
absurda também é uma característica dos nossos sonhos. Isso porque a atividade do nosso córtex pré-frontal, a área do nosso cérebro que é responsável pelo nosso pensamento crítico, fica super reduzida. E isso vira um obstáculo gigante pra gente conseguir perceber inconsistências. Os nossos sonhos têm uma narrativa fluida, mas sem nenhuma estrutura lógica. Por mais que o enredo seja incoerente com a atividade do córtex pré-frontal reduzida, a gente aceita a maioria dos absurdos e inconsistências sem nenhuma resistência. Ter esse entendimento fez eu ficar um pouco mais compreensivo em relação à proposta de The Evil Within, mais um survival horror que eu tirei do meu backlog esse ano, e que é um jogo onde o Shinji Opa, foi mal. Força do hábito. Tentou fortemente fazer uma mistureba gostosa entre elementos de gameplay clássicos da série Resident Evil com elementos narrativos da série Silent Hill. Atenção pros spoilers, você tem 3 segundos pra dar uma avançadinha nesse vídeo, caso ainda não tenha jogado The Evil Within e acabou seu tempo. Enfim. Cara, eu tenho que jogar esse jogo ainda e eu quero muito poder jogar ele em live. Seria uma boa jogar hoje, aliás. Eu vou pegar, vou baixar aqui o jogo. Vou dar um jeito aqui de baixar o game. Daí de noite eu vou pegar, eu vou abrir uma live aqui pra poder jogar ele com vocês aqui, que eu acho que vai ser da hora. Eu não sei se tem tradução o jogo, se ele tiver vai ser melhor pra gente entender a história, mas se não, aí vai ser difícil, né, porra. O inglês do pai não é muito legal, não. Enfim, quem já jogou sabe que no game acontecem várias mudanças o tempo inteiro de cenário, pessoas vão pra um lugar, depois estão em outro e vai... E os personagens parecem aceitar tudo isso muito bem o tempo inteiro. E do ponto de vista científico do comportamento do nosso cérebro adormecido faz total sentido, já que todo o game acontece basicamente em algo que a gente pode dizer que é quase um sonho induzido. Como eu disse, dá pra viajar muito e fazer um vídeo sobre cada personagem, e eu não sei o quanto que o Mikami quis beber dessa fonte pra replicar em The Evil Within. Mas não só o James, como todos os outros personagens que aparecem no game, tem uma facilidade muito grande pra abraçar toda a estranheza daquela realidade, quase como se fosse um sonho coletivo, ou melhor, se tratando de Silent Hill, um pesadelo compartilhado e que ninguém consegue acordar. James, give me back that knife. No, I won't. Saving it for yourself? Participar da maior Black Friday da história da QCY pra quê, né? Só porque a gente... Eu sou uma pessoa que, felizmente, não sofreu nenhum tipo de abuso sexual. Eu tive a sorte de ter pais, professores, tutores, pessoas ao meu redor que exerceram o seu papel, o seu dever social de me proteger enquanto criança no período mais frágil da vida humana. Na infância, a gente é desprovido de qualquer noção de risco e também é super vulnerável para todo tipo de predador. Predadores que buscam justamente esse tipo de alvo para atacar. Quando eu pensei em falar na Angela, eu pensei no óbvio de falar que, é difícil me imaginar no papel dessa personagem porque eu tive a sorte de não sofrer nenhum abuso sexual, o que eu já fiz. Eu sou alguém que teve a infância e a inocência preservada. E aí eu pensei em falar também que eu nem ao menos conheço alguém que tenha sofrido abuso. E foi aí que eu me liguei. Eu me liguei que é bem provável que eu e vocês que estão assistindo isso conhecem alguém que sofreu a mesma coisa que a Angela. A gente só não sabe, já que o trauma de quem sobrevive a esse tipo de coisa normalmente é uma ferida que nunca se cura, mas que é trancada a 7 chaves. Não só isso, mas também atrás de uma máscara que tenta manter a normalidade para viver num mundo que foi roubado de você. Pelo menos é assim que eu enxergo a Angela. E sem sombra de dúvida, essa personagem e a história dela foi o que mais me marcou em Silent Hill 2. Porque como eu repeti nesse vídeo diversas vezes, tudo que esse jogo te apresenta ao longo da história dele parece meio dúbio. Parece que ele tá constantemente te provocando com situações surreais, com analogias pra dor e culpa. E de repente, ele deixa tudo isso de lado para te dar o maior soco na boca da história dos videogames. Pode ser que até hoje existam muitas teorias para ser discutidas a respeito de Silent Hill 2, mas o Team Silent não quis deixar nenhuma dúvida em relação ao que a Angela passou.
Entender o design do Abstract Daddy e também ver a representação bem explícita nas paredes do local que você enfrenta esse monstro quando ele tá prestes a atacar a Angela, sem dúvida nenhuma é um dos sentimentos mais angustiantes e repugnantes que eu já tive com games. E assim, eu acho que é meio chovendo molhado falar que o Pyramid Head é a manifestação do James que representa o peso que ele carrega na consciência pelo que fez com a Mary. Isso é uma daquelas coisas que eu falei lá no começo que até quem não jogou sabe, mas entender que a Angela, um personagem que eu sinceramente não conhecia antes de jogar esse jogo, é originalmente uma vítima, e ainda assim é atormentada pela manifestação do abuso que sofreu do pai, do irmão, sendo levada a acreditar pela própria mãe que mereceu tudo o que aconteceu com ela, é tão desolador, te faz se sentir desamparado, incapaz e totalmente revoltado com o fato de alguém que teve a sua infância roubada, reagiu tomada pelo ódio e se vingou do mal que causaram a ela, ainda assim teve o seu mundo destruído pela culpa e pelo remorso, vindo parar no mesmo inferno. A vontade que dá vendo a conclusão desse personagem na história é de colocar a Angela numa caixinha que proteja ela de tudo e que mais nada no mundo possa machucar ela pra sempre. Mas todo o dano possível já foi feito. Or maybe you think you can save me. Will you love me? Take care of me? Heal all my pain? That's what I thought. As feridas dela são tão grandes que me parecem irreparáveis. A vida dela é sempre literalmente um inferno e as chamas desse inferno nunca param de queimar. It's hot as hell in here. You see it too? For me, it's always like this. Eu sempre fui, e na real ainda sou uma pessoa que sabe separar a realidade da ficção. Eu sempre me gabei com o fato de que, sei lá, eu não me afeto com a história de personagens que não existem. Só que daí, ao terminar o game, eu vi que a Angela tinha causado em mim o maior sentimento de empatia que eu já tive com um personagem de videogame. E foi aí que eu percebi que esse sentimento de empatia não era com a personagem, já que ela não existe e não sofreu tudo que o jogo nos conta. O sentimento de empatia é com a situação, o problema que essa personagem passou e que tantas pessoas reais passam todos os dias. O sentimento que fica comigo desse contraste absurdo do surreal sutil com o definitivamente real e acontece no nosso mundo que Silent Hill aborda, faz ser impossível de não lembrar constantemente que esse jogo foi lançado em 2001. E eu já consigo ver uma infinidade de comentários gigantes de pessoas dizendo: meu Deus, Tucas, você falou de Silent Hill 2, mas não falou do 3 pontinhos, insira aqui aquilo que mais marcou a pessoa que jogou esse jogo. Mas a história desse game é tão, mas tão boa que eu consegui ignorar completamente o combate mais bosta da história do Survival Horrors. E não, eu não tô brincando. Tá, essa quebra que ele fez agora de sair de um assunto pesado pra caralho, que eu já estava afetado aqui, pra simplesmente julgar e tacar merda no jogo, é simplesmente maravilhoso. O Tucas é foda em fazer roteirização. Sonho ser assim um dia. Isso não é um gancho pra uma piada. Isso aqui é disparado, ao menos, o pior combate de todos os survival horrors que eu já joguei. Sério, parece até um equilíbrio cósmico, porque como esse jogo aqui recebeu uma das melhores histórias de todos os videogames que existem, parece que, pra compensar, o combate tinha que ser uma merda completa. Ah, Tucas, eles fizeram o combate ruim intencionalmente pra parecer que são pessoas normais enfrentando aqueles problemas em Silent Hill. Não cola, amigo. Não deixa no seu jeito de cegar. O combate com o Pyramid Head é assim. A melhor faculdade de tecnologia do Brasil. Domine os softwares e as tecnologias mais avançadas.
merda. É até engraçado porque eu vi gente criticando a Blobber Team quando surgiram os primeiros trailers que mostravam o combate do jogo. Eu só pensei, rapaz, se o combate desse jogo realmente sair ruim, não vai ser demérito, porque eles vão estar fazendo uma referência ao original. Mas no fim das contas, eu acho que não tinha como a Blobber fazer algo pior e quer saber, nem perto de tão ruim. Ao menos foi a sensação que eu tive jogando isso aqui na versão Enhanced Edition, de que tudo no game se move por foco e destaque-se a narrativa. Eu não acho que o combate foi intencionalmente mal feito, não é isso que eu tô dizendo. Mas dentro da proposta que o Team Silent adotou, talvez esse era o quesito que mais faltava skill. E deixando claro, esse é o único quesito que eu me atrevo a levantar um dedo pra criticar desse game, porque de resto, a ambientação, os puzzles, os inimigos, os personagens, a maneira com a qual você define qual vai ser o final que você vai ter no jogo, mano, é genial. Eu nunca tinha experienciado nada nem parecido com isso em outros games que eu joguei. Desde o momento em que a Angela me entregou a faca dela, até o fim do jogo eu passei inspecionando e tentando usar ela, pensando, é agora. Meu Deus, esse item que ela me deu vai ser usado aqui. E na real, ele tá ali só como um bait pro jogador justamente tentar fazer isso. Eu fazia a mesma coisa com a foto da Mary involuntariamente. De vez em quando eu clicava na foto pra ver o rosto dela enquanto eu tava indo fazer outra coisa no meu inventário. Ter finais de acordo com atitudes involuntárias que parecem ser algo do seu subconsciente durante a gameplay, tipo esbarrar na Maria, ficar com a barra de saúde baixa por muito tempo, ler o diário de um suicida, como se todos esses comportamentos fossem, como eu disse, o seu subconsciente querendo te dizer alguma coisa e no fim das contas definindo o seu destino. Sem sacanagem, é algo tão diferente que eu gostaria de ver sendo aplicado em mais games. Esse sistema pra mim é muito bom e funciona só pelo fator surpresa. O que vai acontecer comigo no final, de acordo com as atitudes involuntárias que eu nem vi que eu tive durante a gameplay. O meu final foi no fundo do rio e eu não tive vontade de jogar pra fazer outros finais ou salvar personagens. Eu só aceitei o meu destino conforme os meus atos do subconsciente e o game definiram pra mim. Porque no fim das contas, pelo menos pra mim, Silent Hill 2 também é um jogo sobre aceitação. Pra concluir, se porventura você não tem um PC que roda o remake, ou por acaso você tá sem grana pra comprar o remake no console ou no PC, ou você nem tem o console pra rodar o remake, cara, vai aqui na descrição, baixa o jogo original e a versão Enhanced Edition. É claro que isso é mais interessante pra quem ainda não jogou o jogo, mas se for o seu caso, você vai ser feliz. Tirando a desgraça do combate, na minha opinião, o jogo envelheceu como vinho e merece ser revisitado na sua melhor versão. Espero que vocês tenham gostado do especial de Halloween desse ano, que certamente vai se ramificar em mais assuntos e novos vídeos aqui do canal. Porque além do remake, o Silent Hill 2 me fez ter vontade de jogar outros games da série. Eu acho que, além desse aqui, eu joguei só o Shattered Memories no Wii. Aliás, pra mim ele tem um dos melhores plot twists dos games. Enfim, os outros games da série... Shattered Memories é o melhor Silent Hill. É o melhor. Na verdade é o único que eu zerei, então por isso que eu tô falando que é o melhor. Se encontram com o status de comprometidos por conta do meu trauma com Resident Evil 3. Qual que você recomenda? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Como sempre, eu preciso agradecer demais a minha base de apoiadores da campanha que o Nerd Crônico tem no Apoia-se. Cada nome que tá aparecendo na telinha aqui do lado me ajuda mensalmente pra eu poder continuar com as produções do canal. Você também tá convidado pra virar meu apoiador colaborando a partir de R$3 por mês. O link da campanha tá disponível aqui na descrição. Aqui quem fala é o Tucas, me segue aí nas minhas redes sociais e como sempre, a gente se encontra num próximo vídeo e num próximo especial de Halloween. Antes de eu ir, tá difícil de escolher um jogo pro Natal desse ano. Se quiser, já vai me dando opções aí embaixo. Sabe o que é estranho? Eu não tenho nada aqui que faz efeito de fumaça. Ele fez uma menção da Dino Crisis, mano. Ele fez uma menção. Tava lendo aqui os comentários. Tava comentando, aliás. Venham aqui, ok? Assistam um vídeo. Silent Hill 2 é irreplicável. E, cara... Sinceridade, muito foda, mano, muito foda. Mano, o Tucas é brabo demais. Espero que vocês tenham gostado aqui, galera. E também cheguem aí pra fazer... Pra tirar um papo, tá ligado? Pra me dar mais dicas de react, se vocês querem que eu assista aqui, né? Reagindo a alguma coisa. Então, é isso aí, tropa. Forte abraço, Mestre Bardo saindo. Valeu.